sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 4ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do primeiro período da 17ª legislatura, para condecorar com a comenda cidadão benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao doutor Valdir Pires. Atendendo ao decreto legislativo de número 19/2012, de 18 de maio, de autoria do então vereador Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, solicito a mestre de cerimoniais desta casa que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa dessa casa legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente desta sessão solene, composta pelos vereadores Isaías de Diogo e Roque Pereira, para conduzirem à mesa desta casa o excelentíssimo vice-prefeito Luciano Ribeiro. Nesta sessão, representa o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho. Excelentíssimo deputado estadual José Cerqueira de Santana Neto. Monsenhor Luiz Rodrigues, nesta sessão, representa o arcebispo Dom Itamar Vian. Solicitamos a mesma comissão que conduza ao plenário desta casa professor Osaná Leite, ex-vereador desta Casa Legislativa. Senhor Pedro Formigli, assessor do senhor Valdir Pires. Está muito zoada. Senhora Angélica Sena Neri, esposa do vereador Alberto Neri. Doutor Celso Daltro, ex-vereador desta casa. Senhor Simval Galeão dos Santos, economista. Tenente Coronel Manuel Antunes Melo, comandante regional do 2º GBM. Tenente Coronel Vanderval Ramos, nesta sessão, representa o Comando de Policiamento Regional Leste. Senhora Luciane Brito Vieira, esposa do vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Senhor Rocha, diretor do CSU e vice-presidente do PT. Senhora Ivanide Rodrigues Santa Bárbara, secretária de Ação Social do município de Água Fria e militante do Movimento Negro de Mulheres. Senhor Celso Pereira, ex-vereador desta casa. Doutora Fernanda Beatriz Rodrigues, advogada, representando o Procurador-Geral do município, acompanhada do senhor Rodrigo Couto. O ex-vereador Ângelo Almeida, autor deste requerimento.
Vai esperar? Vai esperar? Porque agora eu vou chamar Valdir. Depois pede a Rony para chamar. Pode chamar. Já conseguiu? Qual vai ter isso? Pode chamar. Pode chamar. Ele vai me tirar do ar, ele vai me tirar do ar. Até o cara vestiu o paletó. Chama? Tem esse aqui que chegou. O que é isso aqui? Aqui o que já? Jaime Cruz, diretor do DESA, e presidente do PT, é esse aqui. Ele já está com paletó? Solicitamos ainda a mesma comissão para conduzir a mesa o doutor Valdir Pires, homenageado desta sessão solene, e a senhora Zonita Lima Brasil Nogueira, sua companheira. Lembra a Rônica Bolívar. Ilmo presidente Justiniano Oliveira França, parabenizamos a Casa da Cidadania ao conceder a honrosa comenda cidadão benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao doutor Valdir Pires de Souza, fatos de orgulho da comunidade feirense. Atenciosamente, Antônio Carlos Borges Júnior. A Sua Senhoria, vereador Justiniano Oliveira França, Câmara Municipal de Feira de Santana, prezado senhor, fico muito agradecido por me incluir neste importante evento referente à condecoração do Dr. Francisco Valdir Pires de Souza com a comenda cidadão benemérito da Liberdade e de Justiça Social, deputado Francisco Pinto, que ocorrerá no próximo dia 24 de maio do corrente ano. Entretanto, devido a outros compromissos assumidos anteriormente para a mesma data, ficarei impossibilitado de comparecer. Por favor, não deixe de me comunicar sobre outros de igual importância no momento mais propício para mim. Certo de contar com vosso entendimento, agradeço. Augusto César de Carvalho Pacheco. Convidamos ainda para compor o plenário o senhor Jaime Cruz, diretor do DERBA e presidente do Diretório Municipal do PT, e sua esposa. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente desta Casa. Agradecemos a mestre cerimoniais. Nesse momento, convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso do raio vive, de amor e de esperança a terra desce. Se vê formoso céu risonho e livre, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esperas forte pavê do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, voar para os secas estrelado. Retira o verde mundo desta flâmula, faz com futuro e glória no passado. Mas se eres da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge a lutar, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Conceda a palavra ao vereador Alberto Neri, designado para saudar o homenageado. Excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda, presidente dessa sessão solene, Dr. Francisco Valdir Pires Souza, homenageado desta sessão, senhora Zonita Lima Brasil Nogueira, companheira do Dr. Valdir Pires, excelentíssimo vice-prefeito Luciano Ribeiro, nesta sessão, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo deputado José Cerqueira de Santana Neto, Monsenhor Luiz Rodrigues, nesta sessão representando o arcebispo Dom Itamar Vian. É com muita satisfação, senhoras e senhores, que nós, essa noite, temos o prazer de conceder essa tão valiosa homenagem ao nosso querido, eu chamo nosso querido e o nosso ícone da política baiana, o Dr. Valdir Pires. É com grande honra que venho a essa tribuna anunciar a entrega da Comenda Cidadão Benemérito da Liberdade e da Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao companheiro na luta pela democracia, o Dr. Valdir Pires de Souza. Esta comenda é de autoria do nosso colega, ex-colega, o nosso ex-vereador Ângelo Almeida, através do decreto 19 de 2012,
aprovado por unanimidade nessa casa. Agradeço ao amigo Ângelo Almeida, aqui presente, pela iniciativa, Ângelo, e aproveito para citar as suas palavras. Esta é uma das mais justas homenagens prestadas por esta casa, que hoje tem a oportunidade de reconhecer a importância deste tão grande guerreiro da democracia, por sua trajetória, é exemplo para todos nós. Waldir Pires é um homem de carreira política invejável. Ingressou na vida pública ainda muito jovem, aos 24 anos, quando foi secretário de Estado no governo de Régis Pacheco. Foi ainda consultor-geral da República durante o período que aconteceu o golpe militar, em março de 1964. Governador do Estado da Bahia, ministro da Previdência Social, ministro-chefe da Controladoria Geral da União e ministro da Defesa no governo Lula. Sem falar nas diversas legislaturas de deputado estadual e deputado federal. Atualmente, exercendo o mandato de vereador, isso de uma nobreza muito grande para um homem que tanto representou a Bahia e o nosso país, e hoje colocar o seu nome para apreciação do povo da capital baiana e escolher e ser um simples vereador. Isso é de uma nobreza tão grande que são poucos homens da vida pública que têm esse reconhecimento de colocar o seu nome para ser vereador depois de tão grandes cargos exerceu. Cheio de saúde, aos 86 anos, Dr. Waldir Pires continua ativo na política, defendendo com entusiasmo a dignidade e o avanço da democracia, e dedicou a sua vida. Em um discurso brilhante, um companheiro, deputado Emiliano José, ao anunciar candidatura do Dr. Waldir a uma vaga na Câmara de Vereadores em Salvador, assim definiu a mais nova empreitada do nosso homenageado. Inegavelmente é uma ousadia própria de quem ao longo da vida soube sempre enfrentar desafios. Ousadia própria de quem, reconhecendo bem física e mentalmente, quer continuar a prestar serviço à sua gente, quer continuar a desenvolver a mais nobre das atividades humanas, que é a política. Ousadia própria de quem foi quase tudo na vida. Política, como já disse, deputado, ministro, governador, e que se dispõe a ser vereador, simplesmente vereador, e continua o deputado. A atitude de Waldir enobrece a política, afirma a dignidade da política, evidencia também a grandeza de um homem. Waldir já podia dar-se ao direito de descansar. Está com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com quem ama mais de perto. Mas não, a política é a sua vida, sua grande paixão. Enquanto lhe restarem forças, sei que não vai deixá-lo para a alegria de todos os baianos e brasileiros. Salvador honrou a sua história, elegendo o Dr. Waldir e nos oferecendo mais uma oportunidade de conviver com seus exemplos de dignidade, austeridade e, principalmente, incansável amor ao espírito democrático. Em tempos de desinteresse pela política, de descrença, de ausência, de omissão, da sociedade homenagear Dr. Waldir, antes de qualquer coisa, é relembrar que políticos como ele exercem a política pautada no diálogo das verdadeiras questões a serem resolvidas uma nação que pretende ser grande, respeitada, mas principalmente é mais que necessário, é imprescindível para deixar aceso o espírito libertário, tão importante na busca de uma sociedade justa e igualitária, rompendo definitivamente com as amarras do conservadorismo, da censura e do preconceito. Como é bom, Dr. Waldir, tê-lo como companheiro no PT, o maior partido do Brasil. O companheiro foi peça fundamental para a revolução feita pelo governo Lula, mudando definitivamente o rumo da história brasileira, através da inclusão social, que é a principal marca do processo democrático.
Precisamos fazer justiça, senhor presidente. Esta casa demonstrou um grande apreço pela história e pela vida daqueles que verdadeiramente lutaram pela democracia, sobretudo ao criar uma comenda que traz o nome combativo do aguerrido deputado Chico Pinto. E hoje, mais uma vez, reafirma o seu compromisso com a liberdade e a justiça social, ao conceder ao Dr. Valdir Pires, quem conhece a sua trajetória, sabe que acima do amor à política está apenas o amor à família e a sua inesquecível Yolanda. Por tanta dedicação à nossa Bahia e ao nosso Brasil, e nosso muito obrigado. E para terminar, companheiro Valdir, repito, seus próprios ensinamentos. Nós estivemos em algumas falas do Dr. Valdir, e lá na Universidade de Feira de Santana, ele fez essa frase. Fora da política, o mundo só teve a experiência do poder terrível, usurpador, violento. Só uma forma de ter a sociedade vivendo com alguma paz é construir um regime que seja capaz de ter liberdades e onde haja diálogo. É através desses instrumentos que nós construindo o processo de democracia, e nós temos a satisfação de poder estar aqui essa noite condecorando uma pessoa tão honrosa como Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa Legislativa, o vereador Roque Pereira, que proceda à leitura do decreto legislativo. Boa noite a todos. Decreto legislativo de número 19/2012, que dispõe sobre a concessão da comenda cidadão benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71 do inciso 4 da Lei Municipal de número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo de número 16/2012, de autoria do edil Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda cidadão benemérito, Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao doutor Francisco Valdir Pires de Souza. Artigo 2º. A mesa da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue na sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta da verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogado em disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 15 de maio de 2012. Vereador Antônio Francisco Neto, presidente. Vereador Everton Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente. Vereador Luiz Augusto de Jesus, segundo vice-presidente. E vereador Justiniano Oliveira França, primeiro secretário. Vereador Antônio Alcione da Silva Cedrais, segundo secretário. E vereador Cíntia Daltro Machado, terceira secretária. Era só o que constava, senhor presidente. Convido mais uma vez o vereador Alberto Neri para entregar a cópia do decreto ao doutor Valdir Pires.
Convido o senhor Ângelo Almeida, ex-vereador dessa casa, autor dessa homenagem, para outorgar a comenda Cidadão Benemérito da Liberdade e Justiça Social, deputado Francisco Pinto, ao doutor Valdir Pires e o vereador Alberto Neri, para fixar o botão de lapela no mesmo. Com a palavra, o doutor Valdir Pires. Excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente dessa sessão solene, excelentíssimo senhor vice-prefeito Luciano Ribeiro, nesta sessão representando o senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo senhor deputado estadual José Cirqueira Neto, excelentíssimo Monsenhor Luiz Rodrigues, nesta sessão representando o arcebispo Dom Itamar Viana, minhas amigas, todas, desejando cumprimentá-las na pessoa de Ivani de Santa Bárbara, que me honra com a sua presença, meus amigos, todos, meus amigos da plateia, todos, é uma alegria enorme receber esse título hoje, que é a homenagem básica de Feira de Santana, outorgada com o nome de Francisco Pinto. Recebi com muita estima
recebi com um enorme apreço, lembrando-me os tempos todos da luta da juventude e depois da maturidade. E hoje encontrar-me aqui com vocês, tantos aqui meus amigos. Quero também cumprimentar os senhores coronéis que aqui se encontram. Francisco Pinto é uma dessas personalidades extremamente significativas de um pedaço da história da nossa Bahia e do Brasil. Meu querido amigo e companheiro das lutas de sempre. No comecinho mesmo da vida, lá ainda pelos 20 e tantos anos, Chico era um pouco mais novo do que eu. Ele devia ter mais ou menos entre 3 e 4 anos menos do que eu, e o Chico era candidato a prefeito de Feira de Santana em 1962. E a mim me cabia naquele instante a tarefa de fazer uma modificação na estrutura das coisas, da luta do nosso país, e eu era candidato a governador da Bahia. Fizemos a luta em Feira de Santana juntos. Tive a alegria de ver o resultado da vitória de Francisco Pinto em Feira de Santana. Naquele instante, a minha luta foi tão difícil, mas ao mesmo tempo tão honrosa para mim, que a rigor eu quase ganhei a eleição em 1962. Não tivesse havido um problema lamentável, eu quase ganhei a eleição. Eu tinha quase ganho a eleição. E Chico ganhou a eleição. E nós continuamos na jornada. Era também no instante em que eu estava concluindo o meu período de primeiro mandato de deputado federal. Uma batalha linda, uma batalha bonita. E nós estávamos desejosos de eleger para presidente da República, em seguida, o Marechal Lott, que era uma figura de militar extraordinária e que deve ser marcada nas histórias do nosso país. Eu já conversei um pouco sobre esse episódio com o Monsenhor Luiz, que é meu querido amigo, que também me honra enormemente, não só por estar representando o nosso arcebispo, mas por ele, que é meu amigo dileto, meu amigo pessoal. Instantes de uma batalha do Brasil, um país que tinha todas as condições de organizar para o seu povo uma sociedade séria e bonita e forte, e que permanecia ainda, infelizmente, tão dependente. A nossa geração era uma geração de resgatar a independência do Brasil, a autonomia das decisões brasileiras. Pelas circunstâncias da América Latina toda, ela não tinha a sua vontade política respeitada, nem tinha seus caminhos. Nós buscávamos construí-lo, porque nós vimos de uma luta na guerra que o mundo travava naquela ocasião. Tinha acabado de encerrar-se esse período atroz, na maior hecatombe que o mundo conheceu, a Segunda Guerra Mundial,
o perigo de uma discriminação e, ao mesmo tempo, de uma vitória racista que se tinha instalado nos territórios da Alemanha e que a sua liderança afirmava a primazia dos arianos, de uma raça ariana superior, e que o mundo teria que derrotar, e derrotou, e o Brasil se somou a isto. E nossas gerações entramos nesta batalha, mas também para reivindicar e para lutar. A juventude toda lutava naquela fase, essencialmente para que nós tivéssemos forças para construir uma autonomia da nossa realidade econômica. É desta fase a grande luta da juventude toda do petróleo é nosso. O Brasil, sabendo que não poderia continuar a viver somente das rendas de cacau e café e alguns minérios e peles, que teria que se integrar na essência da relação econômica, uma resistência internacional mantida pelos donos dos impérios. A Europa inteira era dona de impérios. Os Estados Unidos não era dono do império, mas comandava a discriminação econômica e mantinha toda a América Latina absolutamente subserviente. A nossa juventude desenvolveu essa batalha. Chico Pinto estava entre todos nós uma das grandes figuras dessa luta. Nós tivemos em seguida o golpe de Estado, 1962. Nessa ocasião, nós travamos uma luta bonita, a de impedir que se fizesse uma expoliação com a aplicação dos capitais estrangeiros no Brasil. Essa expoliação tinha sido anunciada e denunciada ao país inteiro com o sacrifício gigantesco de Getúlio Vargas, quando num determinado instante quiseram derrotá-lo, e quiseram derrotá-lo pela violência, e ele tinha voltado e chegado à presidência da República pelo voto do povo humilde e do povo consciente no Brasil inteiro. Na minha terra, em que eu vivia, a minha terra de nascimento mesmo foi a Cajutiba, mas eu, na minha infância, eu cheguei lá com 2 anos de idade, foi em Amargosa. Eu assistia, por exemplo, as pessoas mais importantes e o povo humilde chegar e dizer: coronel, eu vou votar com o senhor em tudo. A eleição é a eleição para presidente da República, a eleição para governador, a eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, prefeito, vereador. Eu vou votar em tudo, menos no presidente. O voto de Getúlio é meu. Quando abriram as urnas, praticamente Getúlio Vargas, sem sair de lá de Itu, foi eleito presidente da República. Define uma realidade do processo do Estado brasileiro extraordinária. Funda os núcleos da sustentação da economia, que nós todos acompanhamos. Faz um governo de absoluto respeito às liberdades políticas, negação de um período dificílimo e de um período reprovável dele mesmo, que foi o período do Estado Novo. E nós todos estamos nessa luta. O petróleo é nosso. O Brasil vai segurar o seu petróleo. Nós não entregaremos como o petróleo como está até hoje, lá no Oriente Médio, controlado pelos centros da economia dominadora do mundo.
criou a Petrobras naquela ocasião, nós não tínhamos energia em canto nenhum. Nós não tínhamos possibilidade em Salvador, por exemplo, de criar uma oficina num fim de linha qualquer, ou num fim de rua, porque já não se tinha disponibilidade nenhuma. A única geração era aqui de Bananeiras, que era modestíssima. E o Getúlio Vargas cria a política do financiamento direto do Estado brasileiro para produzir energia hidráulica. E segue, e continua. E com o presidente João Goulart, posteriormente se tornou a Eletrobras o centro da dinamização dessa independência econômica. Chico Pinto está em tudo isso. Nós estávamos em tudo isso. Foi um companheiro extraordinário. Com a ditadura foi a luta completa. Eu era consultor-geral da República, fui cassado na primeira lista, no 7º lugar. Então veio o exílio, os anos fora do Brasil, o retorno posteriormente e a luta para continuar. Chico Pinto era um exemplo de toda essa luta também, conosco. Porque foi um irmão meu de luta, foi um companheiro das horas bonitas da luta do Brasil. Quando vocês fazem uma festa desta e me dão que eu recebo esse convite, eu recebi com um sentimento, emoção enorme. E se eu quero ir para rever Feira de Santana, uma cidade que tem um destino extraordinário na vida do nosso país, esse centro da civilização nordestina e também litorânea, que é hoje uma expressão do crescimento e, ao mesmo tempo, sim, da vitória urbana da nossa Bahia, de forma que foi com grande alegria que eu recebi esse convite de vocês e esta honraria. Absolutamente, para mim, emocionante. Peço a todos vocês que sintam e que saibam que eu estou aqui com um apreço muito grande com a Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Francisco Pinto tinha características extraordinárias, porque ele era um misto do político com sensibilidade no contato humano, mas ele tinha um tom um pouco religioso da vida política. Não é? Ele marcava numa emoção, digamos assim, uma coragem. Ele marcava pessoalmente nos encontros com o povo uma solidariedade que emocionava as multidões. Se preparava mesmo para isso. Ele fazia isso com um gosto e, ao mesmo tempo, com um sentimento de marcar, de estimular, de trazer a solidariedade. Quando ele botava aquele boné de pele na cabeça e fazia discursos fortes, mobilizadores. De modo que é um tempo que tem um respaldo no patrimônio da nossa nação. Foi a política que foi interrompida pela ditadura naquela ocasião. O grande mal da política foi não ter resistido de forma capaz, mesmo depois.
porque a política é a única forma de nós conquistarmos o destino da humanidade. É o nosso desafio de hoje. Eu quero me lembrar de toda essa fase, de todos os atos, de todas as resistências, de todos nós os que lutamos, para dizer que hoje nós estamos vivendo um período democrático em nosso país, mas que nós deveremos lutar para que a política seja o roteiro. O roteiro. A política não pode ser negócios. A política tem que ser a sua ética. A ética da política é a construção de uma sociedade para toda a população. Toda a população. Quando ela não é isto, é deplorável. E é por isso mesmo que a essa altura da vida, eu entendi, depois dos 80, eu estou com 86 anos, mas Deus me deu saúde, me deu forças, me dá essa alegria da vida de lutar. E digo, por que eu vou para casa? Não vou para casa. Em Salvador, simplesmente declarei que era candidato. Praticamente só. Em determinado instante, compareci aos programas de vereador de televisão, mas me deram apenas um pedacinho, que eram 20 segundos, 2 vezes por semana, num programa que era um programa muito fraco, muito repetitivo, que se tratava de centenas de pessoas falando ali 20 segundos. Eu então disse, olha aqui, eu vou falar 16 segundos. Eu vou tomar 4 segundos para dizer a todo o pessoal da minha terra a frase que eu digo inicialmente. Primeiro com as mulheres. Eu digo, minhas amigas e meus amigos. Levei 50 anos dizendo isso. Então eu disse, minhas amigas e meus amigos, e reduzi meu tempo para 16 segundos, que não dava para nada. Mas foi possível eleger-me. E até bastante razoavelmente. Sem dinheiro. Acho que a política nós vamos ter que ter forças, inclusive para disciplinar o processo da política. O processo da política não pode ser essa coisa de uma publicidade que custa fortunas. E que para se eleger e ser candidato é preciso gastar centenas de milhares de reais. Não pode ser. Nós temos que impedir isto. Minha única forma de impedir é ajudar com uma voz, às vezes um pouco solitária, mas ajudar e a dizer, não é possível. O mundo precisa encontrar seu caminho. E nós não podemos ter a impressão de ter saudade dos dias de hoje. Não podemos ter essa impressão. Os dias de hoje na civilização brasileira são infinitamente melhores do que os dias do passado. Ninguém pode voltar para trás e dizer, era isso, era aquilo, era muito bom. Não é verdade. Nós fomos uma sociedade bastante especificada na fase da pobreza, na fase da miséria,
na fase das pessoas razoavelmente vivendo um determinado instante, dos ricos. E nós estamos nos aproximando de um instante em que começamos a conversar em toda parte que é preciso que haja a distribuição da renda, até para que haja progresso econômico. Como o Brasil foi um país de 350 anos de escravidão, quando nós chegamos no século XIX e a modificação científica e tecnológica começou a surgir, o Brasil não tinha mercado nenhum. Por quê? Porque tinha escravos, e os escravos não tinham dinheiro. Nós não participamos de nenhum dos atos de reunião de cientistas, de técnicos, de especialistas no desenvolvimento econômico, técnico, científico do mundo. E nós começamos a nos reerguer. O século XX começou a nos dar um pouco mais de presença. É com Getúlio Vargas que, quando chega e faz pela primeira vez uma política de inclusão na sociedade. Naquele instante, antes dele, os escravos eram os escravos. E os que não eram escravos e eram pobres, muito pobres, tinham as dependências da escravatura. E resultado, por vezes trabalhavam 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Em determinado instante, recebia uma recomendação de ir embora. Vai embora. E não tinha direito a nada. A nada. Nós estávamos, portanto, assistindo a Europa crescer, algumas nações asiáticas a crescerem, e o Brasil ficava atrás, dependente de tudo, e obediente a algumas regras das nações poderosas. De modo que eu quero dizer a vocês que essa batalha foi uma batalha da geração de Chico Pinto, da minha geração. É uma batalha que nós queremos transmitir do fundo da alma, a que seja travada pela juventude atual. O maior mal da ditadura foi ter interrompido as liberdades políticas e as liberdades do contato humano durante 21 anos. Foi o crime maior da ditadura. Interrompeu praticamente nos colégios, nos ginásios, nos estabelecimentos médios, nas faculdades, a discussão, o debate pleno, os grêmios, por exemplo, em que a juventude se acostumava a reivindicar coisas, a conquistá-las. Tudo isso por desígnios da ditadura, aquilo ficou impedido e desapareceu. E com uma circunstância ainda pior, que é também a coisa mais de nódoa maior na marca da ditadura, é que com uma posição cínica, mantendo o parlamento aberto. Mantinha o parlamento aberto e quem porventura dizia alguma palavra de resistência era caçado e posto fora do Senado, da Câmara, onde fosse. E ficava ali apenas aquela gente que sabia dizer o sim, senhor, eternamente. Custou 21 anos de luta. O exílio é uma coisa dura. Companheiros que aqui foram assassinados. De modo que esta posição toda é preciso que vocês conheçam e que a juventude conheça, para construir a história da luta contemporânea. E é exatamente por isso que eu decidi. Pode ter sido tudo na vida, e daí? E daí?
Há nada mais honroso do que ser vereador? O contato com a representação do município ali, sentindo as coisas, ouvindo as coisas, para continuar essa batalha transformadora. A democracia é isto. A democracia tem tido fases boas, algumas avançando, tem outras que são fases neutras. Por exemplo, quando a democracia fala simplesmente em assegurar a liberdade, não é democracia. Não basta assegurar liberdades. As liberdades dependem de quê? E se diz na própria Constituição, a igualdade das oportunidades. Todos somos iguais perante a lei. Todos sabemos que isso não é uma verdade. Todos são iguais nas oportunidades. Mas só somos iguais nas oportunidades quando houver igualdades de condições mínimas. Para então, sim, as desigualdades que são humanas e que são legítimas, são as desigualdades dos caracteres de cada um. Mas nós temos que produzir a sociedade que acolha, que assegure a renda mínima. Eu fiquei contentíssimo quando o Lula, aqui no Brasil, ele adotou o sistema, né, do Bolsa Família. Porque eu vi o Bolsa Família na Europa, no meu tempo. Eu morava no subúrbio de Paris, eu tomava meu trem, normalmente, em 9 minutos, eu estava no centro de Paris para ir para a universidade, eu era professor da universidade, estava um curso de Direito Público, e depois um curso de grandes problemas políticos do mundo, naquela ocasião. Eu era um estrangeiro, mas para a legislação da Europa naquele momento, na França sobretudo, havia uma circunstância de dizer, bem, o pai de família com mais de 3 filhos ou com 3 filhos é um pai de família numerosa. Então, eu, além do salário que eu recebia, e era um salário razoável, não tinha problema para mim, era um salário de professor catedrático que eu tinha na França, mas eu recebia como pai de família com 5 filhos pequenos. Quando veio o exílio, quando veio o golpe de Estado, o meu filho mais novo tinha 2 anos e a minha filha mais velha tinha 11 anos. E Yolanda foi uma companheira que me acompanhou para todo o exílio, todo o tempo. De modo que eu recebia um plus, um adicional, por cada um dos filhos que tinha. De modo que, no Brasil, quando chegou isso, e quando eu vi aí essa noticiazinha meia safada, né, de áreas incompreensíveis e de áreas, digamos assim, sem noção do valor da humanidade, que a humanidade vale pela dignidade da pessoa humana, né? Eu vi que o Brasil iria, como foi, tomando posições no mundo. Hoje o Brasil é uma expressão do país que nessa crise econômica que está aí, a crise econômica que está atingindo todos os povos mais ricos, o Brasil está sendo um país que constrói a sua relativa autonomia, né? Constrói a sua relativa autonomia e vai crescendo. E vai crescendo. Na base de quê? Na base de suprimir a pobreza.
E por isso, no Brasil contemporâneo, você chega no exterior, é uma noção do Brasil extraordinária que nunca existiu anteriormente. Nunca. O respeito pelo Brasil hoje, essa nação que está surgindo aí, é uma coisa absolutamente nova, com todos os perigos e dificuldades que nós temos pela frente, mas que é preciso haver consciência política de todo o povo para sustentar essa possibilidade de assegurar a vida. Porque nós hoje temos uma Constituição como nunca tivemos. As constituições do Brasil anteriormente eram constituições que apenas definiam valores, artigos da lei, disciplinadoras da administração pública, todas, desde a do Império, em 1824, até a primeira republicana, em 1891, a segunda republicana, em 1934, 33, 34 é a promulgação, depois a Constituição de 1946, depois veio o golpe de Estado, e vieram umas constituiçõezinhas de mentira, mas impostas, com regras que não tinham o selo da vontade popular, então da legitimidade. A democracia tem a legitimidade na posição de cada cidadão, de cada cidadã. Essa é a legitimidade. A legalidade tem que fazer a indagação. Mas e quem fez a lei? Quem fez a lei? É preciso que a lei tenha sido feita pela vontade da população, porque se é por meia dúzia de conquistadores de bandidagem, não é respeitável. De modo que essa é, digamos assim, a posição que nós todos hoje deveremos assinalar, incluir a população. A inclusão da população significa ter meios de sobreviver, uns com mais, outros com menos, segundo a competência, segundo a capacidade, segundo o gosto, segundo a vontade de trabalhar. Claro que essas variações são absolutamente humanas, mas é isto que faz uma sociedade democrática. O Chico Pinto sempre foi companheiro de todas essas batalhas. E essas batalhas estão ganhando, essas batalhas estão crescendo. Elas hão de crescer, elas hão de crescer. Elas precisam ser um patrimônio de todo o nosso povo, para que nós tenhamos uma nação autêntica, digna, a dignidade da pessoa humana. Qualquer instante que vocês tiverem um pouco de folga, olhem para o que é o artigo 1º da Constituição do Brasil. Nunca existiu igual. O título 1º da Constituição do Brasil nunca exerceu, houve nada igual. Porque são os fundamentos. Então está ali, naqueles fundamentos, o compromisso da sociedade que nós vamos realizar. Estamos longe de ter conquistado isso. Eu, por exemplo, quando converso com ministros do Supremo Tribunal, meus amigos, etc., eu digo sempre a eles: vocês deviam no Supremo ter inicialmente essa base nos julgamentos. Nos julgamentos. Quando você lê a Constituição, ela tem todo o título 1º voltado para isso. Nós estamos constituindo um país e que os fundamentos são, aí discrimina a soberania do Brasil, a cidadania do Brasil, a cidadania no Brasil, a dignidade da pessoa humana. Quando você admite a miséria ou a pobreza, você não respeita a dignidade da pessoa humana.
Porque não há dignidade da pessoa humana quando ela está com fome e com os filhos com fome. É isso que é a democracia contemporânea, é esse que está aí o desafio da batalha de hoje. Ninguém admite mais aquela formulação de natureza exclusivamente, digamos, utilitarista, de falar só nas liberdades. As liberdades somente para quem comeu bem na infância, cursou a escola, foi para as faculdades, cresceu, aí tem oportunidades. Mas e as condições? De modo que essa é a batalha do nosso tempo. É por isso que eu compareço hoje a uma Câmara de Vereadores que me deu a honra dessa graça, desse convite, né, dessa medalha, para dizer que eu tenho tanta honra de ser vereador, como tive das funções todas que exerci. E exerci quase todas. Quase todas. Quero ver o meu país assim, um país bonito, com a sua gente toda se alimentando razoavelmente, uns mais abundantemente outros, mas também tudo isso é secundário. Mas as oportunidades possíveis para todos. Chico Pinto, esse homem de Feira de Santana, esse meu velho companheiro da juventude, foi companheiro desde sempre, desde sempre. E essa é a luta que nós desejamos que se erga e se consolide. As liberdades, as necessidades atendidas e o respeito de todos, para todos. Muito obrigado à Câmara de Vereadores, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado ao povo de Feira de Santana. Eu saio daqui muito alegre. Muito obrigado. Gostaria de registrar ainda a presença do vereador Joca, do PSD, do município vizinho aqui de São Gonçalo dos Campos, faz presente também. Registrar a presença da coordenadora do curso de Direito da UFS, professora Marília Lomanto, e a senhora Edneide Queiroz, que também se faz presente, diretora do CAR. Solicito a senhora Angélica Sena que entregue estas flores à senhora Zonita Lima Brasil Nogueira, companheira do homenageado, como demonstração de apreço dessa Casa Legislativa. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores e das autoridades presentes ou aqui representadas, e declaro encerrada a presente sessão solene. Solicito a todos a assinarem a ata do nosso trabalho. E gostaria de convidar também a todos que aqui estão para um coquetel aqui na área interna desta casa. Tirar isso aqui,
Deixa eu ver sua foto para tirar foto.